Todos já estão com suas Bíblias abertas? Aonde? Hein? 1 Samuel, capítulo 1. Nós estamos estudando a história da mãe do profeta Samuel. 1 Samuel capítulo 1 diz assim: havia um certo homem em Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Elcana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Efraimita Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não tinha. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia sacrifício, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Elcana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por esta noite. Que a Tua palavra toque os nossos corações. E que possamos compreender, Pai querido, como é o coração de Ana e como o Senhor age na vida de uma pessoa de oração. Vem nos guiar em Tua palavra e vem transformar a nossa vida de oração. Essa é a nossa petição nesta noite. Que toda distração, que toda obra do inimigo seja banida e tirada daqui. Que possamos focar somente naquilo que a Tua voz tem a nos dizer. Essa é a nossa oração, Pai. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Benjamin. Domingo passado, nós lemos esse texto e nós falamos sobre uma outra mulher. Quem era? A Penina. E nós vimos que é uma excelente pessoa para se conviver, não é verdade, a Penina? Hein? Uma ótima pessoa para você hospedar em casa, pelo menos assim uns 15 dias. Hein? Você aguentaria, Leone, ficar com a Penina assim uns 15 dias? Dá não, né? Tudo bem. A época do nascimento do profeta Samuel, que é filho da Ana, ela foi marcada com muitas coisas interessantes. E eu já disse domingo passado que 1 Samuel, ele é a continuação de Juízes capítulo 21. E lá o último versículo de Juízes capítulo 21, você lembra o que diz? Diz assim: naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Eu acho tremendo isso aqui, como termina de uma forma tão caótica o livro de Juízes. Não tinha rei, quer dizer, não tinha uma liderança, e cada um fazia o que lhe parecia certo. Havia a lei de Moisés, para que as pessoas lessem as escrituras. Havia um sacerdote no templo, para que as pessoas tivessem ensino e oferecessem sacrifício. Haviam profetas para falarem a vontade de Deus para o povo. Haviam juízes até,
né? Juízes eram homens que eram lideranças militares e judiciais para resolverem as causas difíceis do povo, mas ainda assim o povo e cada um fazia de acordo com o que lhe parecia melhor. A história dos pais de Samuel, ela acontece nesse tipo de cenário, e se inicia com esse homem chamado Eucana. E Eucana era um homem bem sucedido, um homem de posses, um homem de dinheiro. E hoje eu quero investir um tempo para começar a falar da Ana. Eu gostaria muito de falar tudo da Ana, né? Mas não dá, porque quando eu fui começar a estudar o livro muito bem, Bíblia, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quando eu fui começar a estudar a história da Ana, eu vi que Ana não era uma pessoa normal. Se a Penina não era uma mulher normal, a Ana que não era mesmo, era uma pessoa fora da curva, fora dos padrões da mulher que nós temos o costume de ver por aí. Vocês lembram do significado do nome dessas pessoas, desses personagens que viveram aí antes de Samuel? Eucana significa o quê? Quem lembra? Eucana significa Deus criou. O significado do nome Eucana, Deus criou. O nome Penina, esse vocês lembram, né? É a pérola, muito bem, né? E o nome da Ana, o que significa? Graça, né? Graça. Ana significa graça. Chamar Ana de Dona Graça de Ana é a mesma coisa, entendeu? Então, e ela teve um filho, que tem tudo a ver com oração. O filho dela se chamava Samuel, e como o nome Samuel significa Deus ouve, né? Tem um nome muito significativo por causa deste dia que Ana teve com o Senhor. Eucana era um homem de posição elevada, ele tinha posses, né? Era um homem que tinha tanta coisa que ele resolveu ter duas mulheres, né? Não queria ter só uma, né? E eu acho que esse era o único problema de Eucana, ter duas mulheres, porque não é fácil. A Bíblia já demonstrava, aqui no livro de Samuel, que não era fácil conviver tendo duas esposas. Ana não tinha filhos, a outra tinha filhos e filhas, a Penina, a gente viu domingo passado, tinha filhos e filhas e se esbanjava, se orgulhava, ela mostrava que estava melhor do que a outra, porque tinha filhos e filhas. Mas, no contrário, Ana era mais amada do que Penina, era amada por seu marido. Eucana oferecia uma porção dupla pela vida da Ana. Como assim? Por que oferecia porção dupla? Porque ela era mais bonita? Não, ele oferecia como se ela tivesse um filho. Estão entendendo? Como se ela tivesse um filho. E essa Ana, essa mulher era provocada, humilhada, angustiada pela outra chamada Penina, por causa do seu estado de esterilidade. E Eucana demonstra que ele vivia uma vida de adoração constante a Deus. Era sagrado ir adorar a Deus nas festas de sacrifício. Ele oferecia sacrifício por sua família. Isso demonstra que ele é um homem fiel a Deus. E parece meio estranho para nós ter um homem com duas mulheres ser fiel a Deus. Mas era a cultura da época, um homem poderia ter várias mulheres. A gente vê a vida do Salomão, a vida do Davi, a vida do próprio Jacó, né? Homens com várias mulheres, uma cultura daquela época. A população não era tão grande assim, a população crescia com muito mais rapidez. É exatamente nessa época dos sacrifícios em que Eucana vai ao templo, e Ana, sentada com toda a família para celebrar ali aquele jantar, aquele almoço, ouvia os barulhos dos filhos e das filhas de Penina brincando, ouvia as provocações, as menções que Penina fazia sobre a
forma orgulhosa dela de ser mãe, presunçosa e enaltecida, Penina provocava Ana até o ponto de deprimi-la. Já vimos quem era esta mulher chamada Penina. Uma mulher que mostrava-se vencedora, mas no fundo era uma pessoa insegura, era uma pessoa infeliz e derrotada. Penina não era uma pessoa amada. Penina não recebe o amor principal do seu marido. Ela recebe o básico como esposa. Penina é uma mulher que era só a reprodutora. Seus filhos não poderiam, jamais iriam poder ser pessoas amáveis, pessoas amadas, pois ela era uma pessoa cheia de amargura dentro de si. Penina vive um ciúme doentio por causa da outra e vivendo na mesma casa. Penina era uma mulher provocadora, que instigava, que insultava, que fazia mal à vida da Ana. Penina não age como uma mulher piedosa, apesar de ter um marido piedoso, ela não se exempla no seu marido. Penina age como uma ímpia. A expressão que se usa nesse texto para ímpia é filha de Belial. Penina era exatamente o reflexo da geração que vivia dessa forma, que vivia em espiritualidade com Deus, dessa forma. Vou viver da forma como me parece certo. Penina era a expressão, o reflexo da mulher daquela geração. A mulher que vive a espiritualidade do jeito que vem na sua cabeça, do jeito que lhe vem à telha. Mas hoje eu não quero falar da Penina não, porque eu já falei da Penina demais. Gente ruim a gente tem que falar muito menos. Gente boa a gente tem que falar mais. Eu quero falar da Ana. Como eu disse, o nome Ana significa graça. E só que a Ana, nesse texto que nós lemos, está vivendo uma desgraça. A Ana, apesar de ter um nome chamado graça, ela está vivendo uma desgraça. Ana, ela era graciada pelo seu marido. Olha o versículo 5 aqui que diz. O que é que diz o versículo 5? Podem ler. Mas Ana... Gente, Ana tem um marido que toda mulher gostaria de ter. Ana tem um marido que toda mulher gostaria de ter. Marido que a ama, marido fiel a Deus e bem sucedido financeiramente. Para que melhor? Hein? Um homem fiel a Deus, um homem que ama a esposa e bem sucedido financeiramente. Ana sabe que é amada por seu marido, mas mesmo sendo amada, ela era injuriada pela outra esposa de seu marido, e por causa de uma deficiência, de uma debilidade, que ela nasceu com ela. Não tinha como ela dizer assim, então que eu vou ali no cirurgião, vou fazer um negócio e vou resolver isso. Não tinha isso. Peraí que eu vou tomar um remédio ali, fazer um chá de uma planta ali, e vou ficar boa disso. Não era assim. Nasceu com ela. Nasceu com ela. E na cultura daquela época, era como se fosse uma maldição. Hoje, com a cabeça que temos, sabemos que não é. Mas para eles era uma maldição, eu não posso ter filho. Para eles era um negócio. A mulher que não podia ter filho, às vezes o marido podia até deixá-la, porque não poderia ter filhos. Elcana chega ao ponto de questionar a Ana, com muitas perguntas aí no versículo 8, veja aí, o que diz o versículo 8? Elcana, pode ler, seu marido lhe perguntava, Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Ele achava que
o que ele fazia conseguia suprir as necessidades de Ana como mulher e mãe. Ele procurava amenizar a coisa de todas as formas, para que a Ana se sentisse importante. Ana é a mulher que tem um bom marido, tem dinheiro, está falando aqui, né? Ana é a mulher que tem um bom marido, tem dinheiro, tem uma boa casa, boa comida, mas é infeliz por causa de um problema que nasceu com ela, a esterilidade. Sua rival lhe provoca todo ano na festa, onde deveriam agradecer pela família, ela estava provocando a outra, exatamente por causa da esterilidade. Para Ana, se Deus a fez nascer estéril, não seria o dinheiro que iria resolver seu problema. Se Deus a fez nascer estéril, não seria o amor do seu marido que iria resolver o problema. Se Deus a fez nascer estéril, não seria o tanto de bens ou dinheiro que ela tinha que iria resolver o problema. Se Deus a fez nascer estéril, só Deus poderia resolver o problema de Ana. Só Deus. Ela entendia que não tinha que resolver com ninguém ali, nem com Penina. Ela tinha que resolver com a pessoa que criou ela. Vamos ler o versículo 9, mais uma vez, o versículo 10. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, e estando o sacerdote ali, sentado numa cadeira junto à entrada do santuário, o que é que a Ana fez? Ana se levantou, e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. Que, se eu conseguir explicar isso aqui para mim, estou morto de contente. Presta atenção nisso aqui. Graças a Deus que aqui tem muitas mulheres para ouvir isso aqui. Porque a história dessa mulher é o exemplo para muitas mulheres. Essa mulher é fenomenal. Fenomenal. Michele disse lá em casa que se essa mulher tivesse nascido no tempo do nascimento de Jesus, essa aqui ia tomar o lugar de Maria. Ia mesmo. Mas ainda bem que não foi Ana. Porque imagina, se a Maria, sendo aquela mulher bem sensível, carismática, né? Está sendo colocada aí no pódio, assim, uma mãe de Deus e tal. Imagina se fosse a Ana, que é uma mulher mais, que dá a cara a tapa, que vai, que se desafia. Os católicos nem ouviram falar de Jesus, né? A Ana, ela foi ao templo, estava lá para orar, e depois, uma hora muito incomum, olha a hora, quando o sacerdote terminou de comer e beber. Gente, depois do almoço, você quer o quê? Hein? A hora mais improvável é que nem a mulher samaritana que vai ao poço colher água meio-dia, porque não tem tantas pessoas para colher água naquele horário. A Ana, ela faz a mesma coisa. Estão entendendo? Eu vou num horário em que eu não vou ser incomodada. Eu vou ao templo buscar a Deus, num momento bem diferente dos outros. Ana não se conformou em ver sua vida naquele estado de angústia e provocações. Ela vai ao templo. E Ana vai ao templo para orar, para buscar a intervenção de Deus na sua vida. Queridos, preste atenção, o exemplo dessa mulher agora, só nesse fato dela ir ao templo.
A maior parte das mulheres que eu conheço, quando se enchem de tarefas, quando se enchem de problemas, quando se enchem de desafios, de inimigos, elas param de ir para a igreja. Elas param de buscar Deus. A Ana não. Eu vou ao templo, eu vou buscar Deus. Agora você me diz assim, que hora estranha para essa mulher ir ao templo. Quem tem sede de Deus vai. Um dia eu estava vindo de Messejana, e aí choveu, parei em frente de uma igreja, e era sinceramente 11 horas, e eu fiquei ali 1h30 esperando a chuva passar, e estava tendo culto, e o culto estava cheio de dona de casa. Agora o que é que um monte de dona de casa quer num culto às 11 horas da manhã? A pergunta que você faz é, essa mulher não tem comida para fazer em casa não? Mas o que é que essas mulheres fazem lá? Hein? Sabe o que é? A necessidade. Elas precisavam que Deus intervesse na sua vida. Quando você tem uma necessidade, quando você precisa de algo, não importa o horário que seja. Vocês estão entendendo? A gente, se nós formos olhar para as frescuras que temos, a gente nem entra no céu. Sabia disso? Ai não vou no culto de quarta-feira não. 7h30 da noite, horário da novela. Eu não, cheguei de trabalho cansado. Eu queria que você dissesse isso andando de bicicleta comigo, 20, 22 quilômetros, todos os dias. E vindo para cá, 7h30 da noite. Aí a gente começa a conversar quando a gente começar a pedalar pelo menos isso. Ana tomou um passo, uma decisão que todos nós devemos tomar todas as semanas. Buscar a Deus em primeiro lugar. Não era o marido que ia resolver, não era o dinheiro que ia resolver, era Deus. Ela estava no local certo, buscando a pessoa certa para fazer a coisa correta, orar a Deus. Orar a Deus. Quando alguém perguntar, o que você faz tanto lá na igreja? Você diz, orar a Deus. Se tem uma coisa que vai mudar a sua vida, é a sua vida de oração. É o tanto que você ora. Ana, como diz o versículo 10, ela foi para lá do jeito que estava. Ela não esperou as coisas ficarem boas. Ela não esperou arranjar um horário no calendário. Ela não esperou o problema se acalmar. Ela não esperou a penina dar uma melhorada. Ela não esperou dar um ar de esperança que iria ter um filho. A menstruação não veio. Ela não esperou isso. O problema estava lá, estava do mesmo jeito de anos e anos e anos, mas chegou um dia em que ela diz assim, basta, eu vou resolver agora com quem resolve todas as coisas. Como é que diz o versículo 10, que ela chegou lá? Ela chegou lá, amargurada e chorando muito. Não é assim que diz a Bíblia aí? Amargurada e chorando muito. Amargura, tristeza amarga na alma. E chorando demais. E quando a pessoa está fica desse jeito, tão amargurada, ela, como diz o próprio texto, você vai continuar lendo, ela nem consegue falar direito. Porque a dor é muita. Ana está em um profundo poço emocional. Ela está no templo para orar, mas as lágrimas dos sofrimentos causados pela penina doem na sua alma. As lembranças do marido Eucana
querendo ajudá-la com uma forma de suprir aquela necessidade dela, aflige a alma dela. Nascer sem poder ter filhos era algo desesperador para Ana. Ana não tem como ir mais fundo emocionalmente, ela está no fundo do poço, em profunda amargura. Por isso, ela não tem como, quando a gente não tem mais para onde descer, a gente tem que fazer o quê? Só subir. Só subir. Então, naquela hora em que o sacerdote ele senta depois de comer, está todo mundo quietinho ali, orando, tem uma pessoa que se levanta no meio do templo, lá nos átrios. Ela se levantou, como diz o final do versículo 9, não é isso que diz? Ana se levanta. Na hora que está todo mundo se aquietando, se preparando para descansar, a Ana se levanta. Ela se levanta para orar, como um sinal de posição, de insatisfação com seu estado de vida. Uma mulher que resolve o impossível através da oração. Essa é a Ana. Uma mulher que resolve coisas impossíveis através da oração. Ana tem uma causa impossível de se resolver aos olhos humanos, ela é estéril. Mas ela tem um Deus que é especialista em coisas impossíveis. É assunto dele, é a área dele, é a especialidade dele. Faz parte do mundo de Deus o impossível. Ana é uma mulher que parece, até então nesse texto, vítima. Parece aqui a perseguida, a maltratada, a fracassada, a mulher sem chance, a conformada com a sua esterilidade. Não. Isso era o que as pessoas viam, mas não era o que ela era de verdade. Tem o que as pessoas veem em você, tem o que você é de verdade. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então diga para o seu irmão, tem o que as pessoas veem em ti, e tem o que você é de verdade. E hoje, meus irmãos, presta atenção, no momento que nós formos orar, você precisa mostrar quem você é de verdade. Amém? Quem você é de verdade. Ana parece aqui a frágilzinha, a maltratada, a perseguida. Meu irmão, essa mulher aqui é uma mulher valente de oração. Diga comigo, Ana era uma mulher valente de oração. Diga para a mulher que está do seu lado, você precisa ser uma mulher valente de oração. Amém? Você não, Nóbrega. A dona Antônia. Uma mulher de oração é uma mulher diferenciada das demais. Posso até afirmar que uma mulher de oração é uma mulher de valor superior às outras mulheres da face da terra. Porque ela possui um negócio que as outras mulheres não têm: a atenção de Deus. Mulheres que possuem a atenção de Deus, você não acha em qualquer lugar. Eucana tinha uma guerreira de oração, uma mulher valente de oração, diferente das mulheres naturais. O natural daquelas mulheres daquela época, e talvez seja dessa época também, você que vai dizer, as mulheres viviam a espiritualidade do jeito que achavam correto. É assim que eu penso, é assim que eu acho. Nem liam a Bíblia, é assim que eu penso que deve ser, é assim que eu acho que deve orar.
mulheres sem padrões bíblicos, mulheres que não tinham mais vida de quebrantamento diante de Deus, sem vida de humildade diante de Deus e diante dos homens. Era assim o padrão das mulheres da época. Mulheres que viviam como ímpias, sem piedade, péssimas mulheres, como a Penina. Penina é o exemplo da mulher daquela época, uma mulher fútil, vulgar, que não cuida da família. Mulheres que veem as outras não como uma pessoa que pode ser sua amiga, pode ser uma pessoa que você pode ajudar, mas como um concorrente. Se você, mulher, olha para outra mulher pensando que ela é sua concorrente, você é muito baixa. Você não está vendo o valor que você tem. Isso é coisa de mulher ímpia. As mulheres daquela época eram infelizes, insatisfeitas, possuíam tudo, mas muitas vezes achavam que não tinha nada, e tinha ciúme do outro, trocava o marido, dava em cima do marido do outro, e era assim. Mas Ana se mostra uma mulher diferente. Mulheres de oração, elas não são naturais, elas são sobrenaturais. Amém? Diga comigo, mulheres de oração não são naturais, elas são sobrenaturais. Primeiro que as mulheres de oração, elas não focam sua visão, presta atenção isso aqui, mulheres e homens também. E você que está assistindo se converte, presta atenção isso aqui. As mulheres de oração, elas não focam sua visão no tamanho do problema, mas elas olham para o Deus que está acima do seu problema, que é maior do que o seu problema. Ana tem um problema que aos olhos humanos é impossível, mas ela sabe que ela tem um Deus que é maior do que esse problema. Mulheres de oração, elas veem um problema com o tamanho desse copo e veem Deus maior do que o oceano. Então esse copo não é nada para Deus. Elas não esperam por ninguém para tomarem posição. Preste atenção nisso aqui. Eu vejo demais isso. Eu não fui à oração porque o menino não queria ir, meu menino não queria ir. Ô menino, mais menino, ô menino. Não foi oração porque não deu tempo de me arrumar. Ora, se arrumar, se arrumar. Eu não fui o tempo porque... Gente, a gente acha um bocado de desculpa. O que Ana estava fazendo meio-dia, 1h no templo? Ela não tinha o que fazer, não? Tu acha que ela se arrumou? Como é que você está arrumada 1h da tarde? Fala para mim. Está linda, maravilhosa, perfumada, não está? Maquiada? Hein? E a Ana? Ela foi. Por quê? Ela precisava de Deus. Amém? Ela precisava de Deus. Ana foi só ao templo, sem marido, sem parente, sem ninguém para ajudar ela. Ela não precisava de muleta. Não devemos ter as pessoas como muletas para que possamos tomar uma decisão diante de Deus. Somos responsáveis pelas nossas mudanças. Somos responsáveis pelo que pode acontecer com a nossa vida. Nós é que somos responsáveis. Devemos parar de dar desculpas, parar de culpar os outros por causa das deficiências e fracassos que tem na nossa vida. Nós devemos ir e buscar a Deus. Mulheres de oração,
Deixa eu passear um pouquinho na Bíblia agora, para você entender como são mulheres de oração. Estou falando que mulher de oração porque eu estou citando aqui a pessoa da Ana. Mas a Ana é o exemplo para a minha vida como homem. Mulheres de oração, elas sabem o significado do que Paulo dizia em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Veja aí, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Segunda Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Acharam? Você vai jurar que é a Ana que escreveu isso aí, mas não foi não, viu? Foi o apóstolo Paulo. 2 Coríntios 12, 10. Vamos ler juntos para você entender. Você vai jurar que foi a Ana, mas não foi. Foi Paulo. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me. Aonde? Regozijo-me nas fraquezas, regozijo-me nos insultos, regozijo-me nas necessidades, regozijo-me nas perseguições, regozijo-me nas angústias, pois quando sou fraco, aí é que eu sou forte. Amém? A Ana está vivendo exatamente isso. Ela está diante de Deus entendendo isso. Olha aqui, ó. Eu tenho fraqueza sim, eu tenho debilidade sim, eu tenho um problema que aos olhos humanos não tem cura, mas quando sou fraco, aí é que eu sou forte, porque estou diante de Deus. Não tem como alguém parar uma pessoa de oração, não tem como alguém enfrentar alguém de oração, pode até enfrentar, mas vai se arrebentar. Por quê? Porque a fortaleza de uma pessoa de oração é que ele não é forte, ele é fraco. Ele está todo dia dizendo para o Senhor: Senhor, eu não posso, tu podes. Senhor, a minha força é pequena, a tua é poderosa. Senhor, as minhas ações vão até aqui, a tua é ilimitada. Senhor, eu só vejo até aqui, o Senhor vê muito além. E a Ana está aqui diante de Deus dizendo: Senhor, está aqui, ó. Eu não posso ter filho, mas o Senhor tem a capacidade de me fazer ter filhos. O Senhor tem essa capacidade, o Senhor tem esse poder. Estou fraco diante do Senhor, mas o Senhor é a minha força. Amém? Como estão entendendo? Mulheres de oração, elas mergulham em ensinos que nem o de Jesus. Você lembra, Jesus um dia subiu no monte, foi orar com Pedro, Tiago e João, e lá debaixo do monte, o pau estava comendo. Chegou um pai com um filho endemoniado, lembra dessa história? Está lá em Marcos capítulo 9, veja lá. Chegou um pai com um filho endemoniado, e com um problema que nem o de Ana, desde nascido aquele menino, desde a infância, desde a idade que era pequenininho, que nem o Bernardo, o menino ficava se jogando no fogo, na água, o demônio usando a vida da criança, e o menino já era jovem, e o pai chega ali, no pé do monte, Jesus está descendo, com Pedro, Tiago e João, e o pai chega para Jesus, mostrando a sua necessidade, e Ana aqui está exatamente desse jeito, falando com a pessoa certa, já devia ter procurado soluções, mas não encontrou, só Deus pode resolver. E quando alguém está desesperançado, já tentou de tudo, o cara já tinha pedido até os discípulos de Jesus para tomarem uma posição, para expulsar o demônio, não conseguiram. E lá em Marcos capítulo 9,
Versículo 22. O pai da criança diz assim, ó: muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Olha a resposta de Jesus: se podes. Disse Jesus: tudo é possível àquele que crê. Por que o homem diz assim, se tu podes? Por que ele deu essa condicional? Porque ele já estava desesperançado. Ele não estava como Ana, crendo. Ele não estava. A Ana estava crendo. E olha o que Jesus está ensinando para ele, ensinando a ele crer. Porque tudo é possível àquele que crê. Ana tinha fé no Deus que faria o impossível por ela. Ana tinha fé que Deus poderia lhe dar um filho. Olha, quando você olha para o desafio que tem dentro da sua casa e começa a achar que é impossível, é isso que o diabo quer ouvir de você. Porque não tem nada impossível para Deus. Diga para o seu irmão que está ao seu lado, por favor: não tem nada impossível para Deus. Se você orar que nem esse homem, mas será, Senhor, será que o Senhor pode? Será? Será? Tudo é possível àquele que crê. Devemos buscar a Deus com o coração de Ana, com a certeza. Ela estava amargurada, ela estava chorando muito, mas ela foi lá para orar ao Deus que resolve coisas impossíveis. Deus está em busca de pessoas que querem viver com o coração de Ana, que creem no sobrenatural, que querem ver os milagres de Deus todos os dias da sua vida. Deus está atrás de gente como a Ana. Por isso que eu disse que essa mulher é fora da curva. A gente não anda encontrando essas mulheres no meio do caminho. Na geração de hoje, as mulheres estão pensando só na sua vaidade. Na geração de hoje, as mulheres vão à igreja de uma forma religiosa que nem a Penina. Vivem a religiosidade que nem a Penina, do jeito que ele acha certo. Ana é o diferencial. Ana é que chama a atenção de Deus. Ana é que é a mulher que é crente. Penina não é o modelo de crente, Penina é o modelo de ímpia. A Ana é que é o modelo de crente. A Ana é que é a mulher de Deus. Às vezes a gente precisa olhar para dentro da gente. Às vezes não sempre. Precisamos olhar para dentro da gente e ver: eu não estou agindo como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, eu não estou sendo uma pessoa de oração, eu não estou sendo edificante na minha casa, eu não estou sendo uma pessoa que busca Deus. Deus não está se agradando da minha vida de oração, Deus não está se agradando da minha busca a Deus, o meu trabalho em servir a Deus não está sendo útil, não está dando frutos. É preciso olhar para a nossa vida e chegar para Deus: Deus, eu não posso, eu não consigo, é isso que você deve fazer. O Senhor pode fazer através de mim, o Senhor pode me capacitar, o Senhor pode me ajudar. O que você não deve fazer é não fazer nada. Crente que não faz nada, nem orar, já está entregue nas mãos do inimigo. Quando é que você identifica um salvo e um não salvo? O não salvo não ora. O não salvo não ora. Vou dizer de novo e bem alto: o não salvo não ora.
Ele não tem vida de oração. Ah, mas eu vou à igreja, mas não é salvo. Ah, eu tenho uma Bíblia, mas não é salvo. Eu fui a um centro de magia lá no Crato, só tinha gente, é um centro de magia de tudo que é religião mística que tem lá. O que me assustou é que no altar lá, sabe o que é que tinha lá? Uma Bíblia aberta. Uma Bíblia. Até os feiticeiros têm Bíblia. Então não vá dizer que você vai ser salvo porque tem uma Bíblia. Até os feiticeiros têm Bíblia. Entenda o que eu estou lhe dizendo. Ana, não é para a gente ver assim, a Ana é a Ana, né? Quando você olha assim, ali assim, ó, eu não quero ser como Ana. É o que eu vejo demais. As pessoas, quando lêem a Bíblia, olham para o apóstolo Pedro. Ah, o Pedro é o Pedro, né, gente? Também é o Pedro, né? O apóstolo Paulo é o apóstolo Paulo. Como se os caras fossem assim. Entendeu? Eram pessoas como nós. E quando a gente olha aqui a vida da Ana, é para a gente olhar assim, rapaz, você viu, desde o domingo passado, era uma mulher que sofria angústia, como você sofre. É uma mulher que chorava amargamente, como você chora. Era uma mulher injuriada, perseguida, como muitas vezes já fizeram com você. Mas qual o diferencial dela? Ela não foi brigar com o marido. Imagina, se ela fosse ruim, como que nem as mulheres de hoje que a gente conhece, assim, ó, veneninho, na hora que a penina virasse as costas, ó, veneninho com a comida dela, matava a penina, todo mundo ia chorar, e a Ana lá, ó, não ia sentir pena da penina. Estão vendo? Que penina, né? Mas não, a Ana não é uma mulher vingativa. A Ana não quer a morte da penina. A Ana não quer que Deus acerte as contas com a penina. A Ana só quer uma coisa: um filho. Ela quer o mais difícil aos nossos olhos. Ela quer o impossível. Vamos ficar de pé, vamos orar. Eu sei que você, mãe, você, esposa, está aqui essa noite. E tem um bocado de gente que já disse para você que o que você deseja de Deus é impossível. Eu sei que você, meu irmão, minha irmã, olha a dificuldade, olha as situações que já estão há anos e anos e anos, como a situação de Penina e Ana, e acha que não vai mais se resolver. Hoje é o dia de você começar a pisar no território do impossível. Ter a fé que a Ana teve e orar ao Deus que a Ana orou. Feche teus olhos e abre a tua boca para falar com Deus. Feche teus olhos e abre a tua boca para falar com Deus. Porque Deus está em busca de pessoas que orem, de homens e mulheres de oração, diferenciados, sobrenaturais, pessoas que creiam no sobrenatural e no impossível. Deus está atrás. Aumenta aí. Deus está atrás. Deus se agrada em ouvir a sua oração, minha irmã. Deus quer que você abra a sua boca e diga: Senhor, está aqui, ó. Está aqui, ó. Está todo dia diante de mim essa dificuldade. Está todo dia diante dos meus olhos esse problema.
Tem horas que eu acho, Senhor Deus, que não vai se resolver. Vai se resolver sim, porque Deus pode resolver. Vai se resolver sim, porque Deus pode resolver. Não há impossíveis para aquele que crê. Não há impossíveis para aquele que ora. Não há impossíveis para aquele que busca o Deus que estamos falando aqui esta noite. Não há impossível. Oh, aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Porque tem pessoas, Senhor Deus, já caíram na desgraça. Já desgraçou o seu lar. Já desgraçou o seu testemunho no meio da comunidade. Mas o Senhor pode mudar a história dessa família. Há pessoas, Senhor Deus, que já desistiram, já caíram na mesmice, não ousam mais. Oh, meu Deus, faz esse homem, essa mulher ousar, Senhor Deus, a agir como a Ana, de ir mais além em oração, de buscar o Deus do impossível, de encontrar resposta quando orar, de bater, até a porta se abrir. Vem, Senhor, Deus Todo-Poderoso, vem agir neste lugar, nas vidas que estão buscando o Senhor de verdade, nas vidas que realmente te querem, nas mulheres e homens que são crentes de verdade e que querem a tua presença, homens e mulheres, Senhor Deus, que creem no sobrenatural, homens e mulheres, Senhor Deus, que querem ver o milagre do Senhor em suas vidas. Vem derramar graça, vem derramar misericórdia, vem mostrar que o Senhor está no controle de todas as coisas, meu Deus. Olha a angústia, Senhor Deus, do coração dessa mulher, olha o aperto nos corações, Senhor. O Senhor pode, o Senhor pode. Nós não devemos perguntar se o Senhor pode, porque sabemos que o Senhor pode. O Senhor pode. Não devemos duvidar do que o Senhor pode fazer nesta casa. Não há impossíveis para Deus. Em nome de Jesus de Nazaré, toda obra do maligno eu oro nesse instante, que venha a ser desatada na vida e na família de cada pessoa aqui essa noite. Na autoridade do nome de Jesus, eu oro, Senhor Deus, para que haja libertação dentro das famílias, em nome de Jesus. Vem, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, derrama a tua graça, derrama dos teus milagres. Coloca a tua mão sobre os filhos, sobre o marido, sobre os pais, e faz o que esse homem, essa mulher não conseguem fazer, Senhor. Só o Senhor pode fazer o impossível. O que nós podemos fazer essa noite, meu Deus, é crer que o Senhor é maior e poderoso, todo-poderoso, acima dessa luta, acima deste problema, acima desta crise, acima desta ação do diabo. O Senhor é maior e mais poderoso. Oh, aleluia. Em nome de Jesus de Nazaré, eu oro para que haja uma manifestação, Senhor, manifestação do Senhor na vida de cada pessoa que chegou aqui. Vem fazer isso, meu Deus, para que a glória seja tua. Não há impossíveis para ti, meu Deus. Vem, meu Deus, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração, Pai. Amém e amém. Glória a Deus.